Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora mais uma edição do Diálogos Eterno Aprendiz, que traz a cada semana um novo entrevistado, sempre às terças-feiras, às 16 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Se você está acessando pela primeira vez o canal, aproveite para se inscrever e assim ir acompanhando todos os novos conteúdos que temos postado na Web TV. Nosso programa Diálogos foi criado para promover bate-papos produtivos e aprofundados sobre questões da atualidade, com especialistas nos mais diversos assuntos. O tema da edição de hoje é imunidades. Estamos mais vulneráveis? Para falar sobre ele, recebemos agora a psicóloga, poeta e ambientalista Nina Magnani. Bem-vinda, Nina. Tudo bem? Tudo Obrigada bem. pelo convite, né, para participar aí desses diálogos e que a gente possa trabalhar bem esse tema, imunidades. Prazer enorme a gente poder conversar aqui sobre um assunto que tem se mostrado tão necessário e relevante, principalmente nesses tempos de pandemia. Mas antes da gente começar, eu quero fazer uma breve apresentação sua para o público. Nina é mestre em psicologia na área de intervenções psicossociais, especialista em psicologia clínica e educacional. É militante no estudo e combate aos processos de medicalização da vida, integrou grupo no Conselho Regional de Psicologia de divulgação e debate do tema. Ambientalista, fundadora do Movimento Ecológico Livre MEL, em Nova Lima, com trabalhos na área de educação ambiental. Também é escritora, poeta, com publicações em vários veículos. É proponente e coordenadora do projeto de revitalização cultural de Nova Lima. Psicóloga por 34 anos do Centro Psicopedagógico em Nova Lima. E além disso, para quem não sabe, Nina também é minha mãe, né? Por coincidência. Por coincidência, uma mera coincidência, minha mãe. Então vamos começar nosso papo? Vou começar fazendo uma apresentação aqui geral do cenário que a gente tem vivido em função da pandemia do coronavírus. Parece ter intensificado, ou pelo menos escancarado, as nossas fragilidades, tanto enquanto indivíduos quanto enquanto civilização. E aí pensar essa imunidade nesses tempos tem sido algo muito recorrente, até exaustivo, né? E aí, diante disso, eu vou começar te perguntando o seguinte: por que imunidades, no plural? Qual que é a sua visão sobre esse conceito e o tema? Quando eu comecei a me debruçar sobre esse assunto, por uma encomenda de um artigo, eu vi que essa ideia de imunidade estava muito focada numa visão única. Então, eu pensei, vamos alargar essa compreensão, vamos ver até onde a gente vai com essa visão de imunidade, né? Então, primeiramente, eu fui ao Ruais, né, ao dicionário, e para ver lá quais os significados, né, que estavam lá. Então, o primeiro que veio que vem do latim imunitas, e que está mais focado na questão da isenção, na dispensa, na desobrigação, muito relativa aos impostos. Essa é a origem da palavra. Então, ela traz uma carga, assim, de significado muito ligada a privilégios, ao privilégio, né? Então, essa é também uma visão, quando você fica mais no campo biológico, em que a imunidade está ligada à defesa do organismo, né? Contra agressões externas, e a questão dos anticorpos, né? Então, a palavra anticorpo já diz, né, que é uma luta contra algum corpo que pode te invadir, né? Então, essa visão, ela é muito focada no nível individual, né? Então, o que a gente vê mais comumente é que a imunidade é vista como algo que possa me defender como indivíduo de agressões que possam chegar ao meu corpo, à minha individualidade, ao meu ser, né? E, então, eu pensei em alargar isso em duas direções, que são as duas perguntas básicas que estão dirigindo o texto que eu estou escrevendo e também essa fala, né? Então, a primeira direção é: estamos mais vulneráveis individualmente, atualmente, né?
o que está nos tornando mais frágeis individualmente. Ou então, um segundo aspecto, nós estamos construindo um mundo, um planeta inóspito aos seres vivos em geral, né? E fui vendo também quais são as transformações que o século XX trouxe ao século XXI e que resultaram nessa fragilidade, né? Então, foi Essa por aí essa questão aí das transformações do século XX, né, que você está falando que resultaram nesse quadro atual, você pode falar mais um pouco para a gente, então, sobre essa questão, se a gente realmente construiu um planeta inóspito? O século XX, ele trouxe para a gente, né, muitos avanços, em vários níveis, civilizatórios, tecnológicos, né, mas ele também exacerbou o nível de exploração, tanto da natureza, do planeta, quanto do ser humano, né. Então, eu dividi em 3 aspectos, podia ser um número muito maior, né, mas eu foquei em 3 aspectos do século XX que trouxeram esse conflito para a gente, né? O primeiro é a industrialização crescente, né? Que foi, durante o século, sendo elaborada e sofisticada, né? Então, essa industrialização trouxe a poluição, que é o aspecto mais conhecido, né? Mais corriqueiro, a poluição em todos os níveis, né? Do ar, da terra, da água, né? Do nível mental das pessoas, né? E, com isso, também a destruição dos ecossistemas, né? Então, vários ecossistemas estão destruídos irreversivelmente, e outros a caminho, né? Acelerado, como é o caso das geleiras, como é o caso das matas, né? Nossa Mata Atlântica, por exemplo, né? Então, essa destruição de ecossistemas, ela está intimamente ligada à poluição, né? Outro aspecto é a concentração da população nas grandes cidades, né? Isso veio junto com a invasão do campo, né? E com todos os efeitos que isso traz, tanto do ponto de vista da segurança alimentar, né? Quanto do ponto de vista de todos os grandes problemas que essa concentração nas metrópoles trouxe para nós, né? São problemas do nível da falta de moradia, da saturação do ar pelas emissões de gases e outros mais, né? Essa saída do campo, do pequeno agricultor, em busca das periferias da cidade, ela foi também provocada pelo aumento das monoculturas, né? Que tornaram o meio rural algo também inóspito, de certa maneira, né? E um aspecto também muito importante, que é a questão dos resíduos. Todo esse processo civilizatório que aconteceu e de industrialização, ele provoca resíduos. E esses resíduos, como já foi muito comprovado, não estão sendo bem processados, né? Então, a massa de lixo que se forma quando cada avanço tecnológico ou industrial acontece é enorme, como no caso agora dos aparelhos eletrônicos, né? Que foi gerada uma massa de lixo que não se sabe o que fazer, né, com ele, né? E aí eu queria citar a questão do radônio, que é uma substância que está presente na Terra, né? No elemento terra, em toda movimentação de terra que é feita, o radônio é liberado, e ele é uma coisa ainda muito pouco estudada, né, com relação aos efeitos, mas já se sabe que o câncer em não fumantes, câncer de pulmão em não fumantes, ele é causado prioritariamente pelo radônio, e no nosso caso aqui na Grande BH, que é o lugar do país onde ele está mais presente, liberado, né, por causa das mineradoras, né, das minerações. Então, isso é só um quadro, assim, para mostrar como que avanços estão trazendo ao mesmo tempo problemas para serem resolvidos,
e a maioria não resolvidos, né? O segundo aspecto aí do século XX é a tecnologia, que está intimamente ligada à industrialização, né? Uhum. Então, com a tecnologia, a gente chegou para nós uma aceleração do ritmo de vida. Todas as facilidades que a gente tem em aparelhos, em acesso, trouxe para a gente uma aceleração e uma cobrança de imediatismo nas coisas, né? Uhum. Outro aspecto é o consumismo, né? Foi muito facilitado para o ser humano o acesso às compras, tanto via shoppings e grandes aglomerados de venda, quanto de internet, né? Então, esse consumismo, ele está na raiz da formação da nossa juventude, da nossa infância, né? Que vê nisso a sua maneira de ter prazer na vida, né? Dos prazeres que estão disponíveis. Uma outra coisa que foi a tecnologia que trouxe foi essa avalanche de informações que o mundo virtual trouxe para nós, né? Ao mesmo tempo, é fácil acessar e também isso cai sobre nós de uma maneira grande, né? Essa avalanche de informações exige que a gente esteja muito preparado para processar isso tudo, né? Uhum. Agressores invisíveis também que surgiram, né? Então, o primeiro agressor invisível que veio através do conhecimento científico e da tecnologia, a radioatividade, né? Que é algo que até então, até a Segunda Guerra Mundial, não era do nosso conhecimento, né? De que havia um potencial tão modificador, né, da realidade e tão potencialmente destrutivo, né, para a humanidade. A gente pode citar, entre outros invisíveis, aí o Wi-Fi, que está aí já, nós estamos mergulhados no Wi-Fi, né? Uma discussão aí rolando, solta nas redes, inclusive com relação ao 5G, né? O Essa polêmica. 5G, que tem estudos já da questão do Wi-Fi, efeitos sobre o corpo, sobre os neurônios, sobre a visão e tudo mais, né? E agora o 5G trazendo essa questão aí, inclusive já levantando uma questão com relação às mutações de vírus, né? Ainda para ser estudado. E o terceiro item do século XX que eu estou abordando são as guerras, né? Que estão ligadas à tecnologia, estão ligadas ao mundo dos negócios, do mundo financeiro, do domínio, né? Então, as guerras geralmente são lançadas por motivos fúteis ou perversos, né? E elas provocam, indiferente dos motivos, indiferentemente, rupturas com relação à soberania de países, né? E então a gente teve no século XX o desenvolvimento de armas biológicas, que é uma novidade, né? Quer dizer, que veio do desenvolvimento científico e que se tornou uma arma de destruição em grande escala, né? Armas biológicas, inclusive o coronavírus, uma das pesquisas com relação a ele, uma das especulações que a gente vê é se ele já não vem de algum tratamento dado para transformar o vírus em uma arma biológica, né? Uma outra questão seriam as armas nucleares, né? Que culminou esse uso, foi o clímax, né? Para o mundo, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? E trouxeram para nós essa possibilidade de, com o apertar de um botão, se exterminar o planeta. Ou então de trazer deformações e degradação genética progressiva, né? Então, se estuda também se esse grande boom de câncer nas populações mundiais não vem da utilização irresponsável da energia nuclear, né? Que não ficou naquelas bombas, né? Os experimentos para energia nuclear, né, são feitos constantemente, principalmente no Pacífico, né? E fora a energia nuclear chamada para fins pacíficos, né? Que também
sujeita a acidentes vários, né? Uhum. Além disso, a gente está, hoje em dia, sujeito a novas formas, novas armas, né? Que são as armas da comunicação, que hoje em dia está expressa em nova terminologia que tomou conta do nosso dia a dia, né? O lawfare e as fake news, né? Sim. São armas que são usadas pela manipulação de uma tecnologia que a gente ainda não tem defesas para ela, né? Uhum. Então, esse quadro que o século XX trouxe para o século XXI nos leva à nossa situação de fragilidade e de estar mais vulnerável a todo esse processo que nos chega hoje em dia, né? Então, do ponto de vista individual, a gente pode dizer que a gente se tornou mais frágil, mais vulnerável a essas vicissitudes do mundo? O que a gente tem assistido, né, infelizmente, é o adoecimento em massa, não é? Então, isso tudo desembocou nesse momento de adoecimento em massa, né? E da espécie humana em risco, inclusive, de ser apagada não só a espécie humana, dos seres vivos em risco de serem apagados, né, do planeta, né? Então, essa bolha de proteção individual que a gente espera, que a gente anseia por ela, né? Ela é possível? É possível uma bolha que nos defenda disso tudo, desse meio totalmente desequilibrado? Então, a gente lembra até de um termo que foi cunhado aí, que é o normose, né? Que diz respeito à questão seguinte: no mundo patologizante, no meio patologizante, quem é normal está doente, né? Como ser normal numa situação, como estar vivendo uma vida protegida e normal num mundo de adoecimentos de todo tipo, né? Então, eu entrei aqui com um termo que é vicissitudes, né? Que é um termo, o que é a vicissitudes da vida? Acontecimentos sucessivos que dizem respeito ao fato de estar vivo. Estar vivo é estar sujeito às vicissitudes, às transformações, às alterações constantes, às mudanças constantes, né? Isso está presente, inclusive, no nosso corpo, né? As nossas células, todos os dias, um grande número de células morre e outras nascem. Isso diz respeito à renovação do organismo, né? Então, todo esse processo de mutação constante, né, é um processo que nos deixa inseguros, nos deixa instáveis, né? Estão sempre sujeitos a mudanças. Então, um outro termo que traz muita ideia dessa nossa fragilidade é o termo desamparo, né, que é usado por Freud, né, e tem várias conotações, mas que diz respeito a essa condição da gente não dar conta de se recuperar de situações que são graves e que nos tiram o chão, e que nos desinstalam, né? Nos sacodem do nosso equilíbrio, né? Do chamado normal, e agora essa discussão do novo normal, como se fosse, pela primeira vez, a percepção, né, desse desamparo aí que você está falando, quando as pessoas falam de um novo normal, então acho que é como se ela, pelo que você está falando, como se elas estivessem se dando conta de que nunca houve aquele normal, da bolha, de total proteção, né? Você viu agora que essa bolha é uma bolha fictícia, né, imaginária, porque esse novo normal nos mostra que estamos em crise, em crise constante, né? E a crise está num grau mais acelerado, vamos dizer, hoje em dia, né? Mas ela já vem aí durante os séculos aí se formando, né? Então, esse momento em que a gente está de cara com esse novo normal, entre aspas, né? Com essa nossa dificuldade, esse nosso desamparo, é um momento que também nos convoca para entender nossos limites, né? Entender que limites são esses, de onde vêm esses limites, o que é
nosso, o que é externo, e a partir daí ser impulsionado para algumas ações, alguns movimentos que possam atenuar, né? Além da fragilidade do corpo, o primeiro aspecto que eu queria salientar é a fragilidade, como essa fragilidade aparece para o corpo, né? Então, a gente está, por causa disso tudo que a gente está dizendo, vivendo momentos em que a nossa alimentação, a nossa água estão desvitalizadas, né? Então, elas já não são suficientes para garantir a saúde corporal, o bom desempenho do organismo, né? Os agrotóxicos que estão aí com agressões crescentes, né? Porque a pressão da indústria, a fabricação dos agrotóxicos é enorme, né? Então, a gente está assistindo no Brasil como que isso está, o aumento, né? E as nossas defesas, né? Como é que estão para isso? Os excessos medicamentosos, né? A indústria dos medicamentos, ela é equiparada à indústria de armas, em termos de renda, né? De lucro no mundo, né? A nossa crise de movimentação, muitas pessoas com uma movimentação baixíssima, vida sedentária, por causa da sua habitação, dos seus modos de trabalho, né? Sua vida de trabalho, e outras em excesso de movimentação por causa do modismo, das academias, do culto do corpo, né? Então, estamos vivendo também esses dois aspectos, né? E o contato com a natureza também, que está bastante prejudicado, o acesso aos lugares de natureza fugiu das nossas mãos, né? Em Nova Lima a gente vê isso, né? Onde eu resido, isso está acontecendo. E o acesso aos locais de natureza, ele também passou pelo acesso financeiro, para o mundo de negócios, né? Do turismo, né? Que também cresceu bastante, né? Então, esse acesso natural, que seria do ser humano, e também já está sob o crivo do capitalismo, né? Então, um outro aspecto aqui também da fragilidade é a psíquica, né? O aspecto psíquico, né? Então, essas transformações aceleradas, elas nos abalam, né? Trazem instabilidade, essa imprevisibilidade das coisas, né? As condições desumanas de várias situações de povos no mundo todo, né? Até o primeiro mundo que parecia que estava protegido, né? Todo mundo viajava e falava, isso é primeiro mundo, aquilo é que é vida, né? A situação dos refugiados, por exemplo, né? Dos guetos, está mostrando para a gente que não é assim, as condições desumanas estão espalhadas pelo mundo, e quanto mais aqui na nossa América do Sul, né? A desigualdade, né? A crueldade, né? A gente vê crescer muito esse nível de crueldade entre as pessoas, né? Vindo também dos fundamentalismos em várias situações, né? Então, isso é algo que não nos deixa ter um psiquismo equilibrado, né? Isso está sacudindo a gente o tempo inteiro para ter respostas diferentes, né? Diferentes da acomodação, né? Em termos sociais, a redução dos espaços públicos de convívio, né? Também é grande, e a questão do temor ao próximo, né? O próximo agora, se ele é um pouco diferente, ele é objeto do nosso temor cada dia maior, né? Isso foi muito potencializado pelos Estados Unidos, por exemplo, na questão da guerra ao terror, né? E que dividiu o planeta entre o bem e o mal, né? Isso está no nosso dia a dia também, nas nossas cidades, na nossa vida, está instalado, né? Os preconceitos variados, né? Questão aí de raça, os preconceitos de gênero, todos esses que estão instalados aí, né? As nossas rotinas desvitalizantes, aí incluído o trabalho alienante, né? Que a maioria das pessoas estão vivendo.
em que você não desfruta dos resultados do seu trabalho, nem em termos financeiros e nem em termos psíquicos, né, de satisfação pessoal pelo resultado do trabalho, né? A questão da irresponsabilidade social, principalmente dos grandes empresários, dos grandes grupos empresariais, né, que na sua grande maioria não está conectado com essas dificuldades que estamos passando por ela, né? Uhum. E agora o termo novo que foi cunhado, né, que é a necropolítica, que é exatamente a política que prioriza a morte em detrimento da vida. Porque a vida e a morte sempre estiveram no nosso dia a dia, fazendo o seu jogo de equilíbrio, né? Desde as células até os acontecimentos, né? Mas com essa priorização da destruição em termos de mundo, em termos de pessoas, a necropolítica tomou o seu impulso, né? Uhum. E aí o vírus, ele está inscrito nisso tudo aí, né? Uhum. Nós já estamos aqui nos finalmente do nosso tempo. Ainda tem mais uma pergunta. Posso fazer? Sim, pode falar. Para a gente terminar esse É. cenário bem complexo que você, né, apresentou aí, você tem algumas ideias, né, de como encontrar caminhos para a gente sair desses impasses? Isso também é o caminho do estudo, né? Que a gente tem que desenvolver e que esse limite está impulsionando a gente para isso, né? Uhum. Tem caminhos que são aqueles dos cuidados de si, individuais, que são para tentar minimizar o que a gente tem perdido Uhum. em termos próprios, né? Então, seria o sol, natureza, a questão dos orgânicos, da alimentação orgânica, da arte que nos alimenta, né? A meditação, a oração, o silêncio, buscar ritmos de vida mais saudáveis, mais salutares, né? As relações amorosas e mais respeitosas, né? O cultivo, e as medicinas chamadas suaves, né? Que vão se contrapor a essa medicina do lucro, a medicina agressiva. E, mas o mais importante, eu acho, que são as soluções coletivas, né? Então, tem uma frase aqui que eu tirei da Sueli Ronick, que diz que a gente precisa fazer uma gestão coletiva do mal-estar para permitir a germinação de outros mundos, né? Então, essa gestão coletiva é que precisa acontecer, o afetar e ser afetado pelo outro. Porque com a questão da contaminação, cada dia a gente está tendendo a criar a nossa bolha individual com relação ao outro, de proteção. Então, o afetar e ser afetado não implica em não tomar os cuidados com relação ao contágio. Não é isso. Uhum. Os cuidados, inclusive, são para o coletivo também, não é? Mas se deixar afetar pela realidade de outros e se sintonizar com isso e buscar através do coletivo as respostas que a gente precisa. Esses contágios de vida, em vez de contágios de morte, né? Uhum. Então, o alargamento das fronteiras, em vez de criação de muros, alargamento das fronteiras, né? Com isso, a gente deixa circular e fluir tudo que precisa fluir para que a gente possa encontrar respostas juntos, né? Uhum. E uma outra situação seria o combate às deformações socioeconômicas, né? Então, esse combate, ele é um combate do cidadão, Sim. é um combate dos empresários, é um combate do mundo político, né? Porque os governos têm que estar sintonizados com essa visão de vida, com a manutenção da vida, que é um privilégio, né? Tem que privilegiar a manutenção da vida, em vez daqueles privilégios lá do início, que é o privilégio individual, eu na minha bolha estou protegido, deixo o mundo cair, né? Então, é um privilégio diferente. São políticas públicas, ações de cidadania, de movimentos sociais, que privilegiam a vida,
não é? A manutenção da vida, a igualdade de oportunidades entre as pessoas e o equilíbrio ecológico, né? Quem sabe com isso a gente avança e se protege de próximas epidemias, não só virais, mas epidemias de mortes coletivas com relação a guerras, com relação a fratricídios e tudo mais. Né? Então, fome, né? Hã? Mortes pela fome também, né? Pela fome, a questão da segurança alimentar, né, que está totalmente desprotegida. Então, são muitos aspectos, mas que todos desembocam nessa questão do coletivo se organizar, tanto no nível institucional, quanto no nível do dia a dia, do cotidiano, dessa porosidade da gente ao outro, aos outros, ao coletivo, né? Então, são pequenas utopias e grandes utopias que a gente precisa fazer circular e potencializar na nossa vida, né? Nossa, queria continuar aqui conversando, acho que tem muita coisa, né? Para quem não sabe, a Nina é integrante do elenco da Eterna Aprendiz e tem uma pesquisa, né? Você quer falar um pouco sobre isso, sua pesquisa sobre essa temática, né? Que tem muito mais coisa, inclusive, que a gente poderia conversar, mas pela limitação do tempo, a gente vai deixar esse gostinho de quero mais. Essa pesquisa, na verdade, ela começa há 40 anos atrás, quando eu começo a estudar tanto esses aspectos de nossos limites, quanto de saídas, rotas de fuga. Né? Hoje em dia se fala muito de rota de fuga por causa das barragens, né? Nós temos que ter nossas rotas de fuga civilizatórias para construir mundos diferentes, né? Gestar mundos diferentes, né? Em que possa germinar a vida. Então, esse é o nosso imenso trabalho individual e coletivo. Né? Sim, legal. Obrigada. Nossa, foi maravilhoso poder conversar com você e trazer um pouco dessas questões que você tem estudado aí. Obrigada mesmo por sua entrevista aqui no Diálogos. Obrigada pela oportunidade e estamos aí disponíveis para o que for necessário. Um abraço. Ótimo, obrigada. E na próxima terça-feira a gente volta com uma nova edição do programa, trazendo novos convidados, comentando os principais assuntos do momento. Quem não conhece ainda Eterna Aprendiz, pode acessar o nosso site www.eternaaprendiz.com.br e as nossas outras redes sociais, além dessa aqui do YouTube. No Facebook é Eterna Aprendiz, no LinkedIn também é Eterna Aprendiz e no Instagram é @eternoaprendiz.palestras. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, também não deixe de clicar no sininho e aí poder acompanhar todas as nossas novas postagens e transmissões ao vivo que virão. Então é isso. Agradeço mais uma vez e até a próxima. Até mais.